Bom dia para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar, seja muito bem-vindo. Estamos agora começando mais um programa bem assim. Que coisa maravilhosa ter você aí do outro lado da telinha. Se liga só, hoje aqui no programa nós vamos falar sobre primeiros socorros. Você saberia socorrer alguém caso uma pessoa precisasse? Já já nós vamos falar mais sobre isso. Também vamos trazer aqui as tendências da moda plus size para a primavera e o verão, já já, tá? E ainda, é claro, vai ter doces aqui hoje, vamos conhecer chocolares. Muita coisa boa e eu conto com você, então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha pelo canal 25 da NET, pelo portal gazetaweb.com, pelo nosso aplicativo da TV Mar, né? E tem ainda também o pessoal que nos assiste lá pela nossa fanpage no Facebook. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção, pela companhia de cada um de vocês. Lembrando sempre das nossas redes sociais, caso você ainda não nos acompanhe, corre lá, tá? Para acompanhar a gente, deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar o nosso conteúdo. Tá tudo aqui, ó, TV Mar Canal 25, lá no Instagram, no Facebook, no Twitter e também no YouTube, que é por onde você consegue assistir os nossos vídeos, as nossas reprises. E tem o nosso WhatsApp, que é para caso você queira falar com a nossa produção. Já fala diretamente com eles, tá certo? Vamos lá começar o dia? Então, pergunta para você. Você saberia prestar socorro a alguém em parada cardiorrespiratória? Esses conhecimentos, eles deveriam ser comuns, tá, gente? A todo mundo. Pois é, porque uma simples ação pode salvar vidas. E aí quem vai falar mais com a gente sobre esse assunto é o bombeiro Diogo Cordeiro, que vai nos ensinar 4 passos que podem ser decisivos no socorro imediato. Muito bom dia, Diogo. Seja muito bem-vindo aqui ao Bem Assim. Agradecido. Que assunto super importante, né? Porque, como eu falei aqui, é uma simples ação que pode salvar vidas. Isso, na verdade, Mara, são 4 passos, né? Se a gente conseguir realizar esses 4 passos com eficiência, a gente aumenta a sobrevida de uma vítima em parada cardiorrespiratória. Certo. Então é muito importante a sociedade ter esse entendimento que não só pessoas da área da saúde precisam se capacitar, Sim. né? A sociedade em geral, qualquer área de atuação, seja você profissional ou estudante. Então esses 4 passos aumentam a sobrevida de uma vítima antes de um suporte especializado chegar para poder atendê-la. Quais seriam os 4 passos? Bom, Diogo? o primeiro é importante a gente reconhecer a vítima naquele estado em parada cardiorrespiratória. Depois desse reconhecimento, é importante a gente pedir ajuda, mas não pedir ajuda a qualquer pessoa que possa passar. Sim. A gente pode instruir aquela pessoa, aquele popular, como ele deve pedir ajuda, certo? Depois, iniciar a RCP, que é a ressuscitação cardiopulmonar, e se o desfibrilador estiver em cena, é importantíssimo usar. Certo. Outra coisa que eu gostaria de saber, o que cada um desses passos ele vai provocar, no caso, esses posteriores que você falou, né? Da passagem e do desfibrilador, o que eles provocam no corpo? Bom, as massagens cardíacas, né, que nós chamamos de RCP, ela faz com que haja uma continuidade mecânica do fluxo sanguíneo. Sim. Que ali foi interrompido porque o coração parou de bater. E o desfibrilador, digamos assim, ele reseta o ritmo cardíaco antes irregular, em fibrilação ou taquicardia ventricular, e com esse reset o coração ele volta a ter seus ritmos cardíacos regulares, normais. Então, se você consegue juntar a RCP junto com o desfibrilador, então a sobrevida da vítima ela aumenta consideravelmente. Tem muitos lugares que tem um desfibrilador, mas muita gente não sabe utilizar. Isso por lei, Mara. Locais que tenham diariamente, que passem pessoas diariamente, por volta de 4.000 pessoas, é obrigado ter um desfibrilador. Tipo aeroportos, supermercados, faculdades, universidades. Infelizmente, essa é uma realidade que você trouxe, que realmente ela existe. Existem locais que as pessoas nem têm o desfibrilador e não adianta somente ter, né? Então a gente precisa saber usá-lo, porque não adianta ter e não saber usar, manusear o desfibrilador na vítima. Não vai ajudar a vítima nessa circunstância. Tá. Quem pode manusear o desfibrilador é apenas pessoas da área da saúde? Não, não é.
pessoas da área da saúde são capacitadas, mas além dela, outras pessoas de qualquer área de atuação podem utilizar. Como? Precisam se capacitar no curso Suporte Básico de Vida. Certo. Então, dentro desse curso, vocês aprendem, a população vai aprender como manusear o desfibrilador, como realizar as compressões, como trabalhar individualmente, em equipe. Depois que você se certifica, você já está qualificado a realizar o DEA, a trabalhar com o desfibrilador. Percebi que uma pessoa está passando mal, talvez esteja, enfim, tendo uma parada cardiorrespiratória. O que é que eu devo fazer? Eu que não tenho capacidade, porque eu confesso que eu seria essa pessoa. Certo. Não sei o que fazer. É importante não mexer na pessoa que Isso. está passando mal, chamar socorro. A quem que eu devo chamar? Certo. Se observarmos uma situação dessa realmente, para quem não tem conhecimento, só isola o local, ajuda a isolar o local. É importante ter a segurança da sua vida, certo? Porque muitas vezes as pessoas querem ajudar e se for, por exemplo, uma vítima em parada cardiorrespiratória por um choque elétrico, acabam tocando, por exemplo, naquela fiação eletrocutada e aí acabam se tornando vítima. Então, sim, observa, tenta isolar o local e liga. Liga para 192, que é o SAMU, ou 193, que é o Corpo de Bombeiros, com um desfibrilador. Tá. Certo? Então, essa é a principal ajuda que um leigo pode dar nessa situação. É ligar para a SAMU ou para o Corpo de Bombeiros, isso, tá? 192 ou 193 e deixar com o desfibrilador e pedir e deixar a vítima lá, né? Não ficar em cima. Isso, nessa circunstância, nessa situação de você não saber nada, certo? Mas, como a sociedade faz parte dos 3 primeiros elos, por exemplo, da cadeia de sobrevivência da American Heart, que é a Associação Americana do Coração, que é um protocolo que todo o nosso país utiliza para o suporte básico de vida. Então, como a sociedade faz parte, ela ela tem a responsabilidade de também ajudar, de saber. Ela é obrigada a saber, a palavra que eu posso dizer é isso, essa, né? Porque é um suporte básico. Então, se a gente consegue realizar o básico, quando o avançado chegar, que é o suporte especializado, você já tem ajudado a vítima, assim, consideravelmente, certo? Então, a sociedade tem um papel importantíssimo nesse suporte. Você trouxe aqui, né, como se fosse um dublezinho, né, um manequim. Isso, um manequim. Vamos demonstrar, e o desfibrilador. então, vamos lá. para o pessoal? Vamos lá. Eu posso ficar aqui ou... Pode. Tá. Então, o que vamos fazer aqui é demonstrar, Mara, quais são esses 4 passos, assim, na prática. Tá. Certo? Então, o primeiro é o de reconhecer que a vítima está em parada cardiorrespiratória, certo? Para a gente reconhecer, primeiro a gente tem que abordar a vítima. E nós não abordamos a vítima de qualquer maneira, certo? Primeiro, lembra quando eu falei que é importante a gente segurar a nossa vida, sim, certo? Então, é importante observar se o local está seguro para poder abordar essa vítima. Então, você tendo esse cuidado para não se tornar uma vítima, você atesta e vê que o local está seguro. Assim que o local estiver seguro, você vai de encontro à vítima, ela está desmaiada, está inconsciente e você chama. Diogo, como reconhecer que uma vítima está ali sofrendo uma parada cardiorrespiratória? Tem algum sinal, algum sintoma que a gente consegue ver? Existe a avaliação. A avaliação. A avaliação, tá certo? Então, primeiro, você chama a vítima, senhora, menino, menina, você chama. A vítima está irresponsiva, ou seja, ela não está respondendo ao seu chamado, você pode fazer também um estímulo doloroso, ela não está respondendo de alguma forma, ela não está dando um sinal que pode estar consciente. Então, nessa maneira, você pede para alguém que esteja passando, aí você instrui aquela pessoa a ajudar. Certo? Você pede para aquela pessoa ligar. Senhora, ligue para 192 ou 193 com um desfibrilador. Dado a orientação para a pessoa já chamar o suporte avançado, você nesse momento vai esperar o suporte avançado chegar, mas você tem que agir. Sim. Você não vai esperar o suporte avançado chegar ou o básico para poder agir. Nesse momento você vai realizar a avaliação, Mara. Tá. Como é que a gente faz? Pegamos o nosso dedo indicador e médio, certo? Ao lado da vítima. Colocamos aqui, do lado do nosso pomo de Adão, é o gogó, né? Para observar, sentir, na verdade, o pulso central da vítima.
Ao mesmo tempo, ó, nós observamos a expansividade torácica daquela vítima, para ver se ela está com pulso e respirando, certo? Numa parada cardiorrespiratória, a vítima não possui pulso central, ao mesmo tempo, ela não possui expansividade torácica. Daí, você já conseguiu observar que a vítima está em parada cardiorrespiratória, com essa avaliação, certo? Aí, o que é que a gente faz em seguida? O passo 3, que é iniciar a RCP. Tá. Certo? É aqui no meio do... Isso. No adulto, nós realizamos... Aqui tem uma estrutura chamada processo tifoide, certo? Que é o encontro das costelas, certo? A 2 centímetrozinhos dele, nós colocamos o nosso, digamos assim, calcanhar da mão. Certo. Com a mão completamente estendida, entrelaçadas acima uma da outra. Dessa maneira, certo? Certo. Projetamos o nosso tronco para frente. A 90 graus o nosso ombro fica em relação ao tronco da vítima. Certo. Cotovelos completamente estendidos e realizamos as compressões dessa maneira. Numa profundidade no adulto de 5 a 6 centímetros, certo? E de 100 a 120 batimentos por minuto. Esses batimentos, eles precisam ser um pouquinho a mais do que batimentos em repouso, para justamente compensar essa falta de oxigenação através do sangue, para poder ter essa circulação sanguínea mecanicamente. Tem algum momento em que se para de fazer o movimento? Tem. Ou quando quem está auxiliando cansa, entra em exaustão completa, certo? Ou quando um médico chega na área, na cena da ocorrência, e pede para a gente parar, certo? Caso contrário, é necessário continuar a RCP, as massagens cardíacas, até realmente você cansar, porque a vítima está naquele momento dependendo do seu auxílio, certo? Tá. E o quarto passo, Mara, é utilizar o desfibrilador. É importantíssimo. Antes um pouquinho do quarto passo, tem muita gente que já coloca aqui no peito, né? Em cima do peito. Isso é bom, isso é ruim, isso faz mal, isso não deve ser feito em hipótese alguma. É questão de eficiência das contrações. Como aqui nessa região que eu lhe falei, onde a gente coloca a mão, é o ápice do coração, é justamente onde fica o ventrículo esquerdo, é dali que vai sair o sangue para bombear para todo o sistema. Entendi. Certo? Se você bombear, por exemplo, um pouco acima, onde vai ter a posição dos átrios, não vai ser uma compressão eficiente. Então, realmente precisa ser nessa posição. Certo. Ótimo. Pronto, esclarecida essa dúvida aí, pessoal. Bom, em relação ao desfibrilador, é importantíssimo. Ele é tão importante, se não mais importante do que as próprias compressões. Por certo? quê? Porque o desfibrilador, ele vai fazer com que o ritmo cardíaco da vítima, ele volte regularmente, certo? Sim. Porque ele é utilizado em situações quando o coração está em taquicardia ventricular ou fibrilação ventricular. Então, quando o coração ele está irregular nessas duas situações, o DEA vai fazer com que o coração resete, certo? E entre no ritmo regular, fazendo com que o coração ele volte a bater, normalmente, dentro do seu ritmo, certo? Ótimo, certo. E aqui a gente vai utilizá-lo, tá certo? Quarto passo. Ele é bem... Isso, é o quarto passo, que é a utilização do desfibrilador. Ele é bem didático, tá? Se a gente observar aqui, as suas pás, são pás, certo? Tem como utilizá-las. Cada pá tem o seu local específico, certo? Então, quais são essas localidades, as localizações? Então, essa aqui é na região inframamária esquerda, certo? Já tá, é bom que já até mostra, né? Isso, já mostra, já o desenho da pá, né? Por que isso aqui? Porque o DEA, ele é para qualquer pessoa utilizar. É claro que precisa ser capacitado no suporte básico de vida, tá certo? Ele já facilita o seu uso. Certo. E depois, na região aqui, ó, do tórax direito, é 2 centímetrozinhos abaixo da clavícula, tá certo? Utilizando aqui, ligaremos o aparelho. É importante o aparelho já estar ligado antes. E o aparelho já começa a falar com você. Ele já começa a dizer qual o passo a passo, certo? E é importante ouvir o que o aparelho quer.
Todos os desfibriladores são assim? Todos os desfibriladores têm o mesmo comando. Como esse é de treinamento, ele não administra o choque. Sim. Certo? Mas todos os comandos, eles são os mesmos. Eles são os mesmos. Todos, certo? Aplique as pás e plugue o conector. Ele pediu para eu aplicar as pás e plugar o conector. Quando eu plugo o conector, ele vai fazer uma análise do ritmo cardíaco. Analisando o ritmo cardíaco. Ele vai falando Pronto, tudo, ele né? vai falando tudo, certo? Não toque no paciente. Nesse momento, nós não devemos tocar no paciente, porque ele precisa analisar o ritmo do coração. Sei. Toque recomendado. Quando ele observa que o coração está irregular na sua contração, então ele pede para a gente iniciar a RCP. Para liberar o choque agora. Isso, mas antes, o choque ele deve ser administrado, certo? Choque liberado. Depois que libera o choque, aí iniciamos Inicia a RCP com o desfibrilador, Sim. certo? Por quê? Porque o choque ele só é dado no momento em que o aparelho ele pede para você administrar e é você que vai administrar o choque. Não tem perigo de quem estiver administrando o choque de, por exemplo, ele chocar sem pedir para administrar. Agora é importante, na hora que for administrar esse choque, todos que estão na cena, porque pode ter muitos curiosos, precisam se afastar, Sim. porque também podem ser eletrocutados, tá certo? Então, toda descarga de energia para a vítima também pode acabar e aí, atingindo, né? atingindo a pessoa e ele pode tornar uma vítima também, Ótimo. certo? Então, os 4 passos, eles são esses aí, que a gente veio mostrar. Então, é uma situação onde toda a sociedade é importantíssima ela participar desse suporte, como o próprio nome diz, que é básico, certo? Então, nesse suporte, utilizando apenas esses 4 passos, vocês terem uma ideia que a American Heart Association, ela fala que... Quer sentar, não, Diogo? Pronto. A American Heart Association, ela fala que, veja só a importância, que a cada minuto de uma vítima em parada cardiorrespiratória, se nós não conseguimos, assim, realizar todo o procedimento de suporte básico com eficiência, ela já reduz 10% da sua sobrevida, cada minuto, né? Então, no tempo de 10 minutos, praticamente essa vítima ela realmente já vai entrar em óbito. Então, qual é a missão do suporte básico de vida? É a gente dar realmente esse suporte, esse auxílio eficaz para a gente tentar aumentar a sobrevida dessa vítima até que o suporte avançado ou básico chegue com o desfibrilador. Você imagina que aí às vezes tem trânsito, tem tanta coisa acontecendo na cidade, né, que o suporte avançado ele demora a chegar, simplesmente aquela vida ali ela pode estar indo embora. Isso. E o mais assim, o mais importante assim, Mara, é até meio as pessoas fazem assim que hoje elas não ajudam, hoje elas filmam. Né? Tem muito disso. Elas filmam, elas querem colocar nas redes sociais o sofrimento daquela vítima e dessa maneira realmente não ajuda, pelo contrário. Quando o suporte chegar à ambulância, então muitas das vezes o médico tenta, ou o pessoal do suporte básico de vida com o corpo de bombeiros utilizando o desfibrilador, mas a maioria das vezes a vítima não retorna. Então, se o suporte básico fosse dado antes daquele suporte ter chegado, suporte especializado, então as chances de sobrevida da vítima teriam realmente sido muito maiores. Mas eu fico aqui, faço um apelo para que as pessoas elas não filmem, pelo contrário, liguem para 192, para 193, com um desfibrilador. Se a vítima não estiver em parada, não tem problema, mas você tentou ajudar da sua forma, e isso é que o suporte básico de vida, essa é a missão de tentar zerar essas mortes por falta de assistência adequada, né? Então, faço esse apelo para que as pessoas não filmem, pelo contrário, tentem ajudar de alguma forma. Se não sabem fazer as manobras, primeiro se capacitem, que é importante, mas liguem, que já estarão ajudando, assim, consideravelmente. Bastante. Diogo falou uma coisa que é muito importante, gente. A gente vive hoje numa era em que tudo é online, tudo é rede social, todo mundo quer filmar, todo mundo quer gravar, todo mundo quer publicar, enfim, quer se ter os likes, quer se ter atenção, mas
antes disso tudo, tem uma vida ali que precisa ser respeitada. Que você não sabe se aquela pessoa ela quer ser filmada naquela situação, você não sabe se aquela pessoa ela quer ser exposta naquela situação. E mais ainda, aquela pessoa ela precisa ser salva. Então, assim, elejam prioridades quando vocês estiverem nesses momentos, sabe, assim, tão delicados e que lidam com outras vidas. Porque, com certeza, se fosse um familiar seu, se fosse um amigo, se fosse alguém próximo, você jamais iria querer ou iria gostar que alguém estivesse lá, né, com um celularzinho, com a câmera apontada para filmar uma pessoa naquela situação delicada. Então, assim, também vamos pensar nos outros, vamos pensar nos familiares, de como é triste você entrar numa rede social e você ver vídeos. Isso a gente fala não só aqui nesses casos, sabe? Em todos os casos. Muitas mortes também acontecem e as pessoas ficam sabendo muitas vezes pelas redes sociais, ficam vendo vídeos de uma pessoa em uma situação, sabe, tão triste, tão delicada. Enfim, falta empatia, falta sensibilidade de muitas pessoas. Eu não quero aqui generalizar e dizer que são todas, não, jamais. Mas assim, se você se vê numa situação dessa, por favor, tenha empatia, tenha sensibilidade, preze pelo outro, preze pela família do outro, pelos amigos, pelos próximos, né, do outro. Vamos tentar fazer do nosso mundo um mundo cada vez melhor. Isso Diogo, mesmo. muito obrigada. Eu falei muito no Diogo, muito obrigada pela sua Eu que presença. agradeço Obrigada o por ter espaço. compartilhado seu conhecimento e ter nos ensinado aqui um pouco sobre esses primeiros socorros. Eu que agradeço o espaço e estamos à disposição. Muito obrigada, tá? Bom dia. Tem algum contato para compartilhar com o Isso, pessoal? tem É importante, sim. né? Tem, agora no dia 24 de agosto, iremos realizar a segunda turma do curso de suporte básico de vida, Ó, certo? então se você se interessou, Então, né? o pessoal pode ligar aí para o número 987447782 e seguir a rede social Instagram do Básico APH, @Básico APH. Então lá tem várias informações, tem dicas de como podemos realizar tanto essas manobras como outras em crianças e adultos, em bebezinhos. Enfim, está lá a chamada, está a dica para o curso. Em outubro e novembro teremos também mais outras turmas. Então esperamos todos aí, que é importantíssimo aprendermos o suporte básico de vida. Isso mesmo, tá aqui, ó, na camiseta dele, né? Básico APH, @ Isso. Básico APH lá no Instagram, para você entrar, acessar, se você se interessou, quero me capacitar, busca lá o pessoal que com certeza eles vão te ajudar muito. Obrigada mais bom, uma estamos vez. à disposição. Tá, Diogo? Bom Agradeço. dia. Você que está aqui ó, ligadinho com a gente, muito obrigada também pela sua companhia, mas você não vai sair daí, eu não deixo, ainda tem muita coisa boa para rolar aqui no Bem Assim. Daqui a pouco estou de volta.